tinha caído. Caiu, o Instagram me gongou. Vamos entrar de novo. Vamos ver se agora vai. Tudo de novo. Oi, Anderson, boa noite. O Instagram às vezes me faz essas. Boa noite novamente, que caiu, acho que caiu o sinal aqui. E aí nós pausamos aqui. Pedro, bem-vindo. Carlos Reis. Agora vou ter que esperar a Kátia novamente para eu podê-la chamar. Como estamos começando novamente, eu vou apresentar de novo essa live. Faz de conta que eu não tinha entrado antes, então. Boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer uma live para falar do cerimonial público e no presencial e no virtual. A Kátia já entrou. A Kátia, ela é diretora da executiva da CA Gestão e Negócios, é cerimonialista. Nós caímos, mas voltamos, Kátia. Boa noite. Boa Boa noite, boa noite. noite. Vou continuar falando sobre você. A Ok. Kátia, além de ser uma cerimonialista, ela também dá muitas aulas sobre cerimonial, protocolo e etiqueta, e atualmente também é membro do CNCP, diretora administrativa, né, do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, o CNCP Brasil. Boa noite e bem-vinda à nossa live, Kátia. Boa noite, Adriana. Muito obrigada. É uma grande alegria poder estar aqui com você e com as pessoas que escolheram, né, nos acompanhar nesse bate-papo hoje à noite. É uma honra, que a gente sabe que o tempo de todo mundo é cada vez mais escasso e que, passados os 6 meses, né, do início dessa pandemia, as lives acabaram se tornando também um programa a mais, né? No começo era Uhum. novidade, agora já caiu um pouco na rotina, então escolherem participar de uma live é uma grande honra, é porque realmente o tema demonstrou algum interesse para as pessoas e vamos poder contribuir com alguma coisa. Fico muito feliz pelo Verdade, convite. imagina. Aliás, são vários temas que eu poderia te convidar para fazer a live, porque você tem um vasto conhecimento e dá muitos cursos, né, toda essa parte de cerimonial e gestão. Eu vou ter que escolher um assunto para falar com ela. E resolvi falar sobre cerimonial público. Para começar, eu sei que para alguns pode ser uma coisa muito básica, mas eu tenho visto muitos colegas que estão iniciando na carreira também. Então, acho importante a gente nominar direitinho o que é o cerimonial, o que é o protocolo, né? Quais são, eles são sinônimos ou são diferentes, um complementa o outro? São nomenclaturas complementares, assim eu considero. Por quê? O cerimonial, ele se atém ao todo de uma cerimônia, ou seja, ele trata do protocolo que estabelece o rito, a norma, a sequência daquele evento, e que normalmente a gente vê, principalmente no campo midiático, e você na qualidade de jornalista pode apreciar nitidamente, né, nas matérias jornalísticas, matérias de jornais e sites, que sempre quando eles percebem que alguma coisa aconteceu de forma diferente, sempre dizem assim, houve um erro de protocolo, né? Uhum. Foi uma gafe protocolar, quando na verdade o protocolo ele é estabelecido pela empresa, pela instituição, pelo órgão, ou seja, ele normatiza quais serão os atos que acontecerão dentro de uma cerimônia.
O cerimonial, ele é mais complexo, ele envolve ritualística, ele envolve costumes, ele envolve a etiqueta, ele vai abraçando outras naturezas que estão dentro da nossa órbita e completa todo esse cenário. Então, a gente tem o protocolo para estabelecer o rito, a norma, a ordem sequencial dos atos de um evento. Nós temos a precedência, que estabelece quem é quem dentro de uma hierarquia, em uma solenidade, e o cerimonial, que vem arrematando todo esse contexto hierárquico, normativo e, digamos assim, mais pomposo, mais sofisticado, mais atento à cultura organizacional, ao Uhum. hábito e o costume daquele país. Então, eu gosto sempre de trazer uma explicação mais contextualizada para principalmente quem está ingressando na carreira de cerimonial possa entender o que é o que e aonde ele se encaixa nesse contexto. Não vamos aqui nos deter a definições doutrinárias, que isso Sim, faz parte de uma grade curricular de um curso. Então, aqui numa live a gente tem que tentar contextualizar de forma mais prática. sim. Não sei se me fiz, se Não, sim, completei a sua pergunta. completou. E para você, assim, qual é a importância do cerimonial e do protocolo para os eventos das instituições públicas? Olha, eu reputo como essencial, eu reputo como primordial, porque, por exemplo, você pode ter um setor de eventos dentro de uma empresa, de uma instituição, que ele vai elaborar um projeto para contratar fornecedores para vários segmentos, naturalmente, daquele evento. Vai contratar equipamentos de som, filmagem, fotógrafo, vai contratar uma empresa de montagem para fazer um palco, um backdrop, ou seja, de lona, ou de LED, ou de video wall. Enfim, você vai ter um setor que vai cuidar da contratação de todos os elementos necessários para construir um evento. Já o Uhum. cerimonial, ele é especialista, ele entra depois dessa coisa elaborada, montada, planejada no sentido macro que a gente quer realizar, e entra o cerimonial para já exatamente dizer aonde quem vai sentar, por que certas pessoas sentam em determinados lugares, a composição da mesa, a ordem de precedência desse dispositivo, seja mesa, palco ou frente de honra. Ele vai estabelecer uma trilha sonora adequada, como deverá ser executado o hino, se no caso de um evento público ou que a pessoa deseje, mesmo sendo privado, usar os símbolos nacionais, porque a gente sabe que a Lei 5.700, ela não obriga você a executar o hino nessas solenidades de forma ampla. Ela deixa você livre, que todo é um sentimento patriótico e que você pode desenvolver em eventos públicos ou privados. Obrigatoriamente, ele, nesse caso, né, do cerimonial e do protocolo, ele é sempre executado na presença do presidente da República, quando ele está presente nas solenidades. Então, veja que o cerimonial e o protocolo, ele é um especialista, ele entra para tratar da técnica daquele evento. E a organização do evento, ela está num sentido mais amplo de organizar o cenário conforme o cliente, a instituição, estabeleceu que deveria ocorrer. Eles trabalham juntos, na verdade. Eu sempre gosto de dizer que cerimonial e protocolo, ele é fundamental. Você faz um evento sem um organizador de eventos, até porque o cerimonialista, ele tem toda essa bagagem e noção das necessidades de equipamentos e serviços para um evento. Já o organizador de eventos, ele já não tem essa técnica protocolar, digamos assim. Ele já não entende necessariamente dos detalhes. Ele contrata, muitas vezes, você no papel de mestre de cerimônias, ele contrata você, que tem um perfil X, digamos assim, mais sério, mais tradicional, que tem
gosta mais da ritualística e de repente ele te contrata para você ser uma apresentadora, uma showman, uma showgirl num evento em que você realmente não se enquadra, que você não vai conseguir exercer bem a sua atividade. Então o organizador do evento, ele pode cometer esses equívocos, ele quer alguém que vá para o microfone, para uma tribuna e apresente aquele evento. Então ele não é um especialista, ele é um generalista. E o cerimonialista, ao contrário, ele já tem um olhar específico para todas essas questões. Como é que deve ser a ambientação, a luz, a cenografia, como é que devem estar posicionados todos os móveis, né? O que é de bom tom para aquele tipo de solenidade, como é que deve ser conduzido a elaboração desse roteiro, desse script, a orientação a toda a equipe que vai trabalhar, qual é a cadência desse evento, enfim, ele vai ter na mente a forma de orquestrar todos esses profissionais que estão ali trabalhando para a realização de uma solenidade, de uma cerimônia. Eu reputo como o cerimonialista um grande especialista e importantíssimo para a realização de um evento de sucesso. Ele vai saber usar a comunicação adequada, e quando eu falo em comunicação, não é adentrando na parte do jornalismo, como é a sua expertise, é uma comunicação que trata da comunicação não verbal, da comunicação que você leva a um evento através de escolhas de espaços, através de determinação de um traje que você deve usar para aquele evento, a hora mais oportuna. Então, o cerimonialista, ele é um sabedor, um conhecedor profundo da gênese de um evento. O que aquele evento precisa atingir ao final da sua realização, o que ele precisa comunicar àquela comunidade. Então ele é o grande especialista em fazer essa comunicação fluir de forma positiva para as instituições. Foi bom você denominar bem direitinho, porque a gente que é mestre cerimônias também, a gente vê muita confusão nas denominações, né? De cerimonialista e mestre cerimônias. Às vezes as pessoas me contratam para mestre de cerimônias, me chamando de cerimonialista. Daí eu pergunto, tá, mas qual é exatamente o serviço que você está querendo? Porque de cerimonialista é uma função, o mestre de cerimônias é outra. E as pessoas volta e meia confundem, e a parte de organizador de eventos também. Então há muita confusão. Tem muita confusão no mercado aí. A gente tem que frisar bem, né, essas diferenças. Bom, falando de... Não, pode falar. Fica à vontade. Tá, e falando dessa parte importantíssima do cerimonial, né, do protocolo, que é a precedência, não é? Eu acredito que a precedência, ela é o pilar, né, do cerimonial. Eu queria que você explicasse, assim, com as suas palavras, para as pessoas que estão aqui, o que é essa precedência, para que ela serve, e se você acha também que ele é um dos pontos mais importantes do cerimonial. Sim, eu considero a precedência um ponto importantíssimo, seja num evento social, seja num evento público, seja num evento empresarial, seja num evento de ordem religiosa, de ordem universitária ou acadêmica, porque é ele que dá ordem aos trabalhos, é ele que coloca quem é de direito no seu lugar, por exemplo. Vou trazer para o campo social, porque às vezes a gente tem assistindo as lives muitas pessoas que são do universo social e que se afastam do cerimonial público com medo dessa diferença que existe entre uma coisa e outra. Mas vamos lá tentar trazer o cerimonial social para perto da gente também, apesar da tônica ser cerimonial público. Quando você recebe alguém na sua casa, existe o papel do anfitrião ou da anfitriã, os donos da casa. Então ali já se estabelece quem recebe,
né? Quem convidou, quem está recebendo, e eles, naquele mesmo primeiro momento, eles acolhem seus convidados, indicam onde devem se sentar, orientam quanto aos primeiros passos, né? Os drinks de entrada, depois ele convida para se sentar à mesa e demonstra para cada um dos seus convidados qual é o lugar apropriado para que cada um sinta-se mais confortável e possa dialogar com os outros convivas. Então aí você tem uma precedência, não é verdade? A gente conhece muito pelo protocolo inglês, né, da casa da gente, que é os pais nas cabeceiras da mesa. Uhum. Então, trazendo isso para o ambiente público, por exemplo, a precedência ela se dá normalmente pelo centro da mesa e não pelas extremidades da mesa. Isso. Então, nós começamos a elaborar a precedência do centro da mesa em diante, no caso das mesas ímpares. Quando passamos para a mesa par, nós temos um centro imaginário, uma linha imaginária, porque nós temos duas pessoas ali no centro da mesa, o anfitrião A e o co-anfitrião, se for o caso, a segunda maior autoridade. Então, a precedência, ela vai dar para você o tom, né, de quem é a pessoa mais importante daquela solenidade, na sequência sucessória, os de menor importância na sua cadeia, ou de importância igual, a depender do tipo de evento que você está lidando, e não confundir precedência com presidência, porque você pode ser uma empresária, convidar altíssimas autoridades, mas você continua sentada ao centro da mesa, porque você é a anfitriã e as suas altíssimas autoridades acomodadas à sua direita e à sua esquerda e assim sucessivamente. Então, é uma questão de ordem a precedência num evento, seja ele social, seja ele público, seja ele empresarial, enfim, universitário. Todo mundo sabe quando vai uma colação de grau, quem está sentado ao centro da mesa é o reitor ou aquela pessoa que ele designou para comandar aquela solenidade acadêmica. Então, é um norteamento. Se você é um leigo e chega num evento, você olha para o centro da mesa ou para o centro do palco, você já descobre quem é o anfitrião. Sim, não tem erro, né? Tem Não tem alguma erro. dica que você acha que é essencial para não ter erro na hora de montar a mesa? Então, eu sou defensora, apesar de estar um tanto quanto defasado em termos de informação, do decreto 70.274. Ele é o pilar, ele é a base de conhecimento que nós temos. Nós sabemos que precisamos estudar outras leis que vieram junto com a Constituição Federal de 88 e que a partir da Constituição Federal de 88 foram criados outros institutos públicos que não estão contidos no decreto 70.274. Eu estou aqui mostrando esse livrinho com a nossa logomarca, é porque nos nossos cursos presenciais e agora nos EADs ao vivo, nós remetemos para os nossos clientes. Então, aqui nós temos a compilação do decreto, da Lei 5.700 e das leis que foram acrescidas ao longo dos anos. Então, estudar o decreto e entender o que é uma solenidade na capital da República, qual é a ordem de precedência quando você faz um evento na capital da República, você estudar a ordem de precedência quando você está num estado brasileiro, por exemplo, aí no Rio Grande do Sul, e você recebe autoridades da União, ou seja, ministros de Estado, presidente da República, presidente do Supremo, presidente da Câmara Legislativa ou do Senado Federal. Então você tem uma noção de como acomodar essas autoridades e quem precede quem. A partir desse princípio de conhecimento do decreto, que também estabelece as regras da precedência nos estados federados, e aí por dentro do guarda-chuva dos estados federados você tem os demais municípios que já seguem uma outra regra, que é pela população, pelo número de habitantes, que aí você tem do maior município para o menor, que são entendimentos que nós necessitamos compreender e dominar para poder auxiliar, assessorar ou trabalhar com cerimonial.
Sem o conhecimento profundo do decreto, por mais que ele esteja defasado nos dias atuais, você não tem como estabelecer, não dá para estabelecer simplesmente pelo bom senso a questão de precedência. Existe um ordenamento, e eu tenho até um artigo que eu publiquei há 4 anos, que foi exatamente nesse momento que nós estamos vivendo, que é de eleições, e entender que quem tem a precedência sabe qual é a sua precedência e fica muito ferido, muito magoado quando isso não é sim. respeitado. E fazer cerimonial é ter a sensibilidade, o conhecimento e saber lidar também com esses momentos delicados, porque às vezes você precisa administrar a falta de espaço que você tem, na maioria das vezes. Não, e também, se você não sabe como funciona essa regra de precedência, pode causar um constrangimento também na hora de composição de mesa e de outras, outras atividades que a gente usa a precedência para várias coisas, não só para mesa também. Perfeito. E eu quero destacar um detalhe, Adriana, é o seguinte: quando a gente olha para o decreto, a gente tem uma nítida sensação de que ele rege tudo, né? De Uhum, forma macro, global, mas nem não é tão assim. Tá? Quando ele foi escrito, nós observamos que devido ao período, né, em que ele foi publicado, que ele foi sancionado, em 1972, nós vivíamos um momento político distinto, em que os olhares eram muito intensos para o poder executivo. uhum, Só que no poder legislativo existe uma norma protocolar, uma precedência entre os membros das casas legislativas, seja federal, estadual ou municipal, assim como no judiciário judiciário também. também. Então, a gente precisa entender qual é a área que nós vamos atuar, se é o cerimonial público de forma genérica, ou seja, um evento do Poder Executivo, onde você vai ter partícipes de todos os poderes, você vai precisar entender um pouco além do decreto e mais nas minúcias. Por exemplo, se alguém vai de uma casa legislativa a um evento do executivo e não é o presidente daquela casa, ou seu vice-presidente, ou um membro da mesa diretora, alguém que chega lá e dá a famosa carteirada: eu estou Uhum. representando o presidente de tal casa. E não foi oficiado de fato ao cerimonial anfitrião que aquela representação estava positivada pelo presidente daquela instituição. Isso pode causar um transtorno, até um problema entre instituições, porque Uhum. foi acolhido alguém que não estava legitimado para representar o presidente daquela casa. Então, são alguns detalhes. A mesma questão é de precedência, por exemplo, quando a gente trata de pessoas que mandam um chefe de gabinete de um secretário de Estado representar ele em uma solenidade. Vamos combinar, não é Não. desmerecendo a figura do chefe de gabinete, mas ele não tem status, ele não tem a precedência para representar o secretário de Estado naquele momento. Então, são questões que nós precisamos estudar com muita profundidade para ter garantias e seguranças, e, obviamente, Sim, delicadeza de, na hora H, também não ser grosseiro com sim. esta pessoa que está se apresentando como pseudo-representante. Sim, porque muitas vezes a autoridade não sabe, né, dessa precedência e que ele não pode mandar o chefe de gabinete representando ele. Porque essas pessoas Sim, estão ali, né, foram eleitos, estão por aquele período, então as autoridades não sabem mesmo essas regras. Então a gente tem que estar ali atento a isso, porque senão, é. se não tiver a delicadeza de informar na hora, daqui a pouco está lá o chefe de gabinete sentado no lugar do governador, e não pode. Sim, sim. Então, são algumas situações que a assessoria, e aí é que prova a necessidade de um profundo conhecimento, de um estudo mais detalhado e de segurança para você orientar o seu assessorado, de você poder chegar à autoridade ou ao empresário que te contratou, aí orientá-lo de forma Uhum. precisa. E, se for necessário, mostrar até onde está escrito esse regramento.
para que você possa provar, né, se for o caso. Eu tenho muitas questões em sala de aula que os nossos clientes, alunos, sempre colocam assim: Kátia, onde isso está escrito? Eu preciso dizer para o meu chefe que está escrito em algum lugar, não posso levar só a informação, eu tenho que provar. Então, eu acho isso muito importante. Por isso que eu digo, um curso de cerimonial é muito bom. 10 cursos, melhor ainda. E se você passa a vida inteira estudando, é excelente, porque isso está em constante mutação. Se você verificar que se você estudar só o decreto de 72 e não abrir a Constituição de 88, assim como regimentos internos das instituições, você vai ter uma grande dificuldade de fazer exemplarmente uma solenidade. Deixa eu só comentar que tem bastante pessoas aqui nos assistindo, bastante pessoas te elogiando, que qualquer fala sua é uma aula, que você explica maravilhosamente bem. Obrigada. E registrar aqui a presença da presidente do CNCP, a Rabi Simões, que está aqui. Um detalhe, bom. Meu primeiro curso, logo que eu entrei na parte de cerimonial e de como é cerimônias, o primeiro curso que eu fiz foi com a Rabi. Ela veio a Porto Alegre casualmente, naquele mesmo ano que eu estava começando, e realmente uma das preocupações que eu e outras colegas que estávamos iniciando era isso: eu preciso ter bastante informação para falar lá para o presidente da instituição que tem que ser assim e pronto, que ele não pode, porque a autoridade às vezes quer fazer do jeito dele, e a gente tem que saber para poder contextualizar eles, né? O que eu considero nos dias de hoje, Adriana, entre saber e saber fazer, existe uma grande diferença. E, infelizmente, essa questão de saber fazer tem levado muitos colegas muito competentes do mercado a não estarem hoje ocupando espaços de destaque justamente pelo fato de serem um pouco intransigentes. Porque mesmo o nosso papel é de consultoria interna, quando nós somos servidores de um órgão ou quando somos contratados. Quando você leva o conhecimento ao seu superior e ele não aceita, a palavra final é sempre a dele. Mas ele está ciente a partir desse momento do que é o correto, do que é o devido naquele caso. E aí você já, depois de informá-lo, de deixá-lo ciente de tudo isso, né, de tentar fazer essa orientação, e mesmo assim ele permanecer na ideia de fazer da forma dele, é um direito que ele tem. E a gente precisa ser resiliente, entender que cada momento ele pode ser diferente do outro e que isso não vai ferir a sua história profissional. É uma questão de adequação. Isso é muito importante nesse momento. Hoje nós percebemos que nós temos muitos profissionais ocupando espaço de cerimonialistas em N lugares, sejam empresas privadas, sejam em órgãos públicos, que não são profissionais com formação em cerimonial, mas são aqueles que estão aptos a adequar a cena aos desejos do seu gestor. Tá certo ou tá errado? Eu não posso avaliar nem julgar. O que eu considero importante é que cada vez mais nós possamos estar aí democratizando o conhecimento, seja através de uma live, seja através de um webinar, ou até de cursos mais longos, para que as pessoas se sintam mais seguras e confortáveis nesta função. Isso sim é mais importante. E trabalhar a inteligência emocional, que ela sim é que vai determinar a sua condição de lidar com a satisfação ou a insatisfação diante de um quadro desse. Com certeza, a inteligência emocional ajuda muito nessas horas. E, Kátia, agora nós estamos vivendo esse momento diferente, né, de quarentena. Estamos com os eventos virtuais, eventos híbridos também. Quais os cuidados em relação aos protocolos e cerimonial nesses tipos de eventos, os híbridos e virtuais? Pois é, esses eventos, eles chegaram para revolucionar a nossa vida. E de fato,
eles são encantadores, principalmente pelo desafio de que você vira um âncora de TV da noite para o dia, né? De ter acesso, por exemplo, se um auditório presencial caberiam 200 pessoas, hoje você tem 1.200 pessoas participando de uma solenidade de posse, ou até muito mais, quando você tem transmissão por streaming pelo YouTube e outras redes sociais. Eu considero o protocolo de cuidados para a elaboração de um evento híbrido ou virtual muito mais amplo do que um protocolo de um evento presencial. Primeiro que você precisa trabalhar com duas categorias no mínimo de plateia e de clientes. E aí o que acontece? Você pode ter um evento híbrido em que você tem parte da sua autoridade ou do seu empresário, do seu assessorado presencialmente, e a outra parte da mesa, a mesa virtual, em outro sítio, que seria o sítio da sala do Zoom, do Google Meeting, ou do Microsoft Teams, ou do Cisco Webex, enfim, nós temos infinitas hoje oportunidades e plataformas disponíveis no mercado. Umas mais complexas, outras menos. Então, dentro desse novo contexto de solenidade virtual ou híbrida, você precisa fazer manuais de orientação para que essas pessoas, que sejam elas simplesmente uma plateia, elas saibam se comportar, caso todos eles tenham uma janela nessa tela, desde como desligar microfone, como se apresentar visualmente adequadamente, se portar corretamente, não falar coisas indevidas naquele momento, afinal de contas você estará assistindo uma solenidade, estará prestigiando alguém que você quer homenagear com a sua presença naquele evento. E por outro lado, aqui do lado de anfitrião ou de autoridades participantes dessa mesa virtual, você também precisa orientar quanto à luz, o local adequado para que essas pessoas possam se acomodar, o tipo de traje também conveniente para elas, ensinar a manusear as ferramentas, seja a abrir a câmera, fechar a câmera, ligar o microfone, fechar o microfone, usar até um backdrop virtual, ou seja, um pano de fundo, sinalizando se é da instituição ou se é um convidado externo. Evitar algumas questões, como, por exemplo, convidar para a execução do hino, se você está diante de uma câmera de um celular e na hora que você se levantar vai ficar posicionado indevidamente nessa cena. Então são infinitos protocolos pré-eventos que precisam ser cumpridos. E essa fase preliminar é que eu digo que é mais demorada e mais trabalhosa, porque é orientar a cada um dessas pessoas que vai participar do evento. Então, conscientizar tanto a plateia quanto a autoridade de que o mundo não é mais aquele em que você poderia estar numa mesa presencial e pegar seu celular e ficar mandando o WhatsApp e recebendo o WhatsApp, agora não dá, porque você está diante de uma tela e tudo grita diante de uma tela. Um evento virtual ou híbrido... Todo mundo vai ver. Todo mundo percebe tudo, até quem não tem uma boa leitura da comunicação não verbal, da comunicação corporal, começa a ser especialista, porque é tudo muito nítido. Então, eu recomendo sempre que os colegas que forem iniciar essa trajetória dentro do universo híbrido ou 100% virtual, se preocupem bastante com o pré-evento e com as orientações, os manuais de orientação aos partícipes, seja autoridade, seja convidado. É muito importante. Muito falando nesses protocolos, você acha que, como é que fica a parte assim do o hino nacional, o uso das bandeiras nesses eventos virtuais? Tem que ser usado igualmente? Tem que se usar o mesmo cerimonial? Olha, se você tem um evento híbrido, eu considero que você consiga manter todos os símbolos. Você consegue num evento híbrido, aquele que está dentro de um auditório, de um plenário, enfim, de um espaço físico tradicional, você consegue manter a panóplia com as bandeiras ou a bandeira do Brasil, assim como queira a sua instituição.
Você consegue trazer uma apresentação de um solista, de um tenor, de uma soprano, ou até mesmo de um quarteto musical para uma apresentação musical, porque você tem como direcionar a câmera para aquela apresentação musical. Quando você parte para um evento 100% híbrido, eu considero o seguinte, você tem que observar o tempo de duração do evento, ele não pode ser demorado, um evento virtual. Ele tem uma outra conotação de espaço de tempo, muito diferente do evento presencial. Você passaria 2 horas ali ouvindo discursos e mais discursos, e você tem a liberdade de levantar, vai até algum lugar, bebe, vai ao toalete, volta. No evento virtual, não. Então, a noção de tempo, ela maximiza, ela potencializa aqui no evento virtual. Então, esse cuidado precisa ser observado. Se você tem um protocolo onde as autoridades vão fazer uso da palavra em grande número, você tem que tentar suprimir ao máximo tudo aquilo que é desnecessário. Por isso que eu digo que é um excelente momento de se estabelecer novos ritos, de se estabelecer novos protocolos dentro das instituições. É óbvio que uma solenidade de posse, por exemplo, no Poder Judiciário, que você tem a entrada solene dos empossandos, isso não vai poder ser realizado num evento 100% virtual. Isso. Você pode fazer no híbrido e ainda assim com um bom senso de encurtar o tempo dessas demandas. Por exemplo, convidar as pessoas a se posicionar no dispositivo, nem pensar. Um evento híbrido, ele já começa, ou virtual, ele já começa com as pessoas acomodadas no seu dispositivo. Então veja que a ordem dos fatores não altera o produto. O que precisa acontecer é um restabelecimento da ordem dentro dos propósitos e do respeito do tempo das pessoas que estão ali assistindo você. Eu tenho visto muitas formaturas e algumas colocaram um hino, outras não, mas tem realmente esse problema de combinar, então, como que vai ser feito, porque as pessoas não vão poder ficar de pé realmente, né? Não tem como. Detalhes que eu gosto de salientar com relação à execução do hino nos eventos híbridos ou virtuais. Usar a expressão convidamos a todos para em posição de respeito ou convidamos a todos para ouvir o hino. Eu acho que essas expressões, além de inapropriadas dentro do código de acessibilidade que nós temos nos dias atuais, elas se tornam um pouco inapropriada no âmbito virtual. Então, basta que convidemos as pessoas para a execução do hino. Simples assim. E cada um dentro do seu espaço físico limitante ou a sua limitação pessoal, ele vai escolher a posição que melhor convier para aquele ato solene, né, em respeito à execução do hino. Mas eu gosto de deixar bem claro que a questão na Lei 5.700 não há nada que obrigue ninguém à execução do hino. Inclusive, eu fiz uma enquete no nosso fórum de cerimonialistas, que eu tenho com vários participantes, alunos, enfim, ao longo da nossa trajetória, e fiz uma votação. Pedi às pessoas que sugerissem o que elas pensavam sobre isso. E a grande maioria, muito preocupada com a perda de espaço do cerimonialista nesse momento dos eventos virtuais, achou muito importante manter o hino. Então, já que a orientação da grande maioria, ou seja, a proposta da grande maioria foi a manutenção do hino, eu proponho de forma mais concisa que ele seja executado como está prescrito na Lei 5.700 também, na forma instrumental e a primeira estrofe do hino, porque se você repetir, se você tocar o hino na sua integralidade, nós vamos ter quase 4 minutos ali visualmente parado olhando para a cena da bandeira no pano de fundo daquela solenidade. Então vamos combinar que para o campo virtual é muito tempo. Não tá. Registrar que tem mais pessoas entrando. A Luane Beats está mandando um boa noite para mim e para você. Obrigada, boa noite. O Aldo Fajardo. Topázio Imperial Eventos, tá um monte de gente entrando aqui, mas eu não consigo comentar todos. Todo mundo. Muito dá. Obrigada pela presença de todos. Fico muito feliz, espero poder contribuir com mais alguma coisa. E, Kátia, o que você acha que o profissional do cerimonial e de eventos precisa fazer
para estar preparado para realizar esses eventos agora, os virtuais, os híbridos? Qual é a sua opinião nesse sentido? Bom, primeiro ele precisa ter um conhecimento bem forte, bem profundo na questão do ordenamento jurídico da instituição que ele vai coordenar o evento. Ou seja, o que estabelece a norma naquela instituição, naquela empresa, como é o rito dessa empresa. Depois de discutir o rito com o seu assessorado, você vai ter que dominar com muita destreza as plataformas que estão no mercado. Seja Zoom, seja Google, seja Microsoft, seja Cisco Webex. Você vai ter que ter pleno domínio, se não de mais de uma plataforma. Uhum. Se você não tem esse pleno domínio dessa plataforma, você vai precisar contratar um técnico que vai te auxiliar, colocando esse evento no ar e administrando esse evento, que esse é o grande fator. Aquela tensão que nós tínhamos do evento presencial, de estar recebendo pessoas, acomodando pessoas, ela agora está dentro de um teclado de um computador, que você admite ou não admite. Quem será essa pessoa? Será um invasor? Está na lista de convidados? Nós tivemos uma experiência agora, bem recente, na semana passada. Nós trabalhamos na posse do presidente do Superior Tribunal de Justiça e o evento foi híbrido. E nós estávamos exatamente na parte da cabine de comando dos convidados virtuais. Então, você sabe que hoje nós temos alguns programas que não nos dão blindagem total, segurança total de invasão de hackers. Sim. Até porque um link desse vazar para alguém mal intencionado, você pode ter um vexame, né, um escândalo no meio de uma solenidade, que é tudo que nós não desejamos. Então, além de você dominar a plataforma que você está usando para implementação desse evento, você precisa entender como é que vai funcionar o controle de acesso dos convidados a essa sala. E você precisa ter domínio constante de microfones e de telas. Você não pode deixar que terceiros respondam por isso. Então, é o tempo todo visando isso. E o que acontece? O brasileiro, ele tem um péssimo hábito. Se você, por exemplo, usa uma sala do Zoom, que tem 300 lugares, é o máximo da sala do Zoom, você convida 500 pessoas, é óbvio que você está com overbooking naquela sala. Sim. Então, quem vai entrar na sala? Você vai ter como contratada ou como cerimonialista daquele evento escolher? Será que quem entrar primeiro entrou, o resto ficou para trás? Então vamos ver. O mesmo problema que nós tínhamos no evento presencial de um auditório lotado e chegar mais gente e você não ter cadeira, acontece também agora no âmbito virtual. Então, são situações que a gente tem que gerenciar. E isso se torna um escândalo midiático, porque tudo que expõe muitas pessoas, por exemplo, numa transmissão via YouTube ou via Facebook, alguém pode se sentir ofendido porque foi excluído de uma sala. Às vezes até por equívoco, se você desliza durante o monitoramento de um evento virtual e clica numa tecla do teclado e exclui alguém equivocadamente, você também já tem um problema para administrar. Então eu digo que tudo isso são muitos detalhes. Fora que, se você quer ter um layout, uma visualização bonita, né? Um papel de parede, você quer ter uma máscara, você quer copiar e colar o seu intérprete de Libras sem um pano de fundo, só a imagem dele. Então você precisa de equipamentos sofisticados e de pessoas realmente que dominem essas técnicas, não só para fazer uma transmissão via streaming para o YouTube, que isso está ficando cada vez mais simples. E só, por exemplo, a Zoom já tem a transmissão automática. Você não precisa adquirir um outro sistema para fazer a divisão das imagens. Então, tudo isso traz uma complexidade e nós temos que mergulhar na tecnologia. Quando se falava no passado no Big Data, inteligência artificial, todo mundo achava isso uma coisa assim tão longínqua, tão na terra dos Jetsons, né? Está longe, né, de acontecer e de repente a pandemia trouxe isso tudo para o nosso colo. Nós estamos virados em Jetsons. Sim, sim. Então, é muito importante nesse momento se dedicar ao estudo da tecnologia dos eventos. Não podemos também ficar na mão só dos técnicos. Precisamos aprender a usar essas ferramentas.
Eu até estava comentando esses dias com outro colega e a gente estava falando assim, eu acho importante a gente saber usar essas ferramentas todas, mas para eventos menores. Para um evento grande, né, um congresso, assim, eu acho importante a gente ter uma equipe, né, de uma produtora de vídeo que faça toda a transmissão, que a gente tenha aquela sala de espera, e nós vamos ter que formar uma equipe, treinar uma equipe também agora, aquelas recepcionistas que ficavam no evento presencial, agora nós vamos ter que ter os recepcionistas da sala de espera, elas vão ter que saber mexer nisso. Quem não Ô, souber mexer não vai conseguir mais Adriana, trabalhar. experimentando no dia a dia o funcionamento de um evento de grande porte, de grande envergadura, eu trago para você talvez uma informação não muito satisfatória. O que eu quero dizer? O papel do cerimonialista, do técnico, seja ele mestre de cerimônias e o cerimonialista na sala virtual, ele é tão fundamental quanto na sala VIP de um evento presencial. Sabe por Uhum. quê? Porque a recepcionista, por mais que ela receba um carômetro, quem é a autoridade, qual é o cargo, qual é o nome, ela não tem afinidade do dia a dia de lidar com essas autoridades. Ela não vai ter a mesma desenvoltura que você, por exemplo, tem, porque você já conhece aquelas pessoas com quem você trabalha no seu cotidiano. Você já é um personagem conhecido na sua sociedade, no ambiente público ou privado que você opera. Então, quando alguém entra numa sala virtual e vê que é você que está sendo a anfitriã, recepcionando essas pessoas, dando boas-vindas, o clima Tá. Caiu a caixa, só um pouquinho. saímos do ar. Voltou. Caiu, caiu. Continuando. Então, na experiência prática, eu te afirmo, nós temos participado de vários eventos, seja 100% virtual, sejam híbridos, na qualidade de professora, na qualidade de palestrante, na qualidade de Uhum. profissional da área, certo? Então, em todas as experiências que nós estamos vivendo, nós observamos que não pode ser alguém terceirizado, contratado, tem que ser alguém que seja ambientado, que tenha e que transmita essa segurança, tanto para quem Uhum. está como anfitrião, como para aqueles que estão como convidados. Ainda mais quando você tem uma sala VIP, né? Porque você pode, dentro desse contexto das solenidades virtuais, você pode ter N salas. Você pode ter salas por categoria, familiares do Isso é. empossando, você pode ter salas dos VIPs dos VIPs, você pode ter a sala da mesa de honra, da mesa virtual. Então, você pode fazer a recepção em monitores diferentes dentro desse mesmo evento. Então, aí é que entra a expertise e a sua marca pessoal dentro de uma solenidade como essa. Porque é uma solenidade que traz ainda muita insegurança e incerteza para quem participa. Teve uma pergunta aqui, perguntaram onde fazer esses cursos dessas ferramentas para a gente saber fazer. Tá Então, difícil, né? Tá difícil de achar curso, na verdade. não. Nós demos o pontapé inicial com o protocolo na nova era, solenidades virtuais, que nasceu com um webinar, se tornou um curso EAD, e nós temos ele na modalidade in company, que nós estamos Sim, realizando para só, vários só te órgãos. interrompendo, eu ia justamente falar isso, que a tua empresa, eu não sei se vocês já davam esses cursos online antes da pandemia, mas agora na pandemia vocês estão com muitos cursos muito importantes para essa área aí. Pode falar. E ainda não entramos com toda a carga total, porque nosso projeto é implantar toda a nossa grade de cursos no modelo EAD. Então, aí o que acontece? O curso virtual, ao vivo, para as instituições, quando eles são in company,
Nós temos todo o passo a passo de aprender a usar as salas, usar mesas de transmissão. Então, toda a parte técnica de TI mesmo é tratado dentro dos cursos in company. Óbvio que são cursos que têm carga horária infinitamente maior. É como se nós estivéssemos aqui agora, numa sala de aula virtual, e ensinando ao vivo o passo a passo. Então, nós fazemos oficinas, tem dever de casa, no dia seguinte a gente volta e vamos recapitular, vamos ver se você aprendeu a abrir o sistema, a usar o sistema, fazer as máscaras, usar a mesa de transmissão para o YouTube, Facebook. Então, o curso ele se torna muito mais complexo do que esse que está oferecido gravado dentro da nossa plataforma. E essa experiência tem sido muito gratificante, sabe, Adriana? Porque a gente tem recebido feedback, obviamente, dos nossos clientes, e eles dizem assim, meu Deus, eu preciso aprender isso tudo. Mas é só você sair da zona de conforto, enfrentar aquele medinho que todo mundo tem do novo e começar a experimentar essas plataformas. É óbvio que tudo vem com o treino. Assim como você começou como mestre de cerimônias lá no seu passado, a gente sabe que mesmo o mestre de cerimônias tarimbado, experimentado, quando ele chega diante da tribuna, da sua plateia, os primeiros minutos são aqueles minutinhos que a gente percebe ainda como é que está o cenário, a gente está se entrosando até que a gente consiga estabelecer um equilíbrio e seguir o barco. Então, a gente conhece grandes oradores que dizem isso tranquilamente, então não existe um mistério. E lidar com o mundo virtual é isso, é começar e treinar, treinar, treinar. E hoje, com essa facilidade que a gente tem de você poder fazer isso a qualquer hora do dia, até da madrugada. Então, você pode experimentar nos horários que ninguém vai entrar e fazer esses testes. Mas vale a pena, sabe por quê? Eu emiti um parecer para um órgão tem uns 40 dias. E eu recebi uma consulta desse órgão que as pessoas estavam muito preocupadas, dizendo que o setor de informática e a comunicação social desse órgão estavam querendo dominar a questão dos eventos virtuais. E eu fiz um parecer bem arrojado, bem assim, robusto, para justamente mostrar que eles podem até dominar a técnica de uso das ferramentas digitais, mas quem conhece o ritual, o protocolo, a norma e sabe lidar com as autoridades dentro desse contexto que precisa ser exposto através do universo virtual, é o cerimonialista. Nada substitui o conhecimento do cerimonialista. Você pode não saber apertar a tecla Enter e iniciar uma live, mas você sabe o que o seu assessorado precisa fazer, como ele precisa se comportar, como é que tem que ser a condução dos atos. Não dá para delegar isso para uma pessoa que não conhece ritos, normas e cultura organizacional, regimentos internos e muito menos precedência. E você não pode colocar a principal autoridade no último quadrado da sua sala do Zoom. Ele vai sair. Ele, não, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou mais um nesse negócio aqui? Sim, então, assim, a gente brinca, né? Mas é verdade, porque as pessoas, como eu volto a dizer, que têm a precedência, elas conhecem, elas sabem onde elas devem ficar, mesmo num evento virtual. Com certeza. Teve alguém aqui que perguntou se tem que ter algum nível para fazer esses cursos. Acho que é os Não, cursos que você tem que dá. querer fazer. Basta ter muita vontade de aprender, porque nós nunca vivemos um momento de um constante aprendizado. Eu, para ensinar, estudo todos os dias. Todos os dias eu estou estudando e usando e testando novas ferramentas. Eu acompanho, né, os seus cursos. O que vocês têm agora assim, de novidade? Se pudesse falar aqui para o pessoal que está tudo ensandecido querendo fazer curso, o que a AK tem para oferecer? Oh, muito obrigada. Nós estamos com aproximadamente 7 ou 8 cursos EAD gravados na nossa plataforma para a pessoa adquirir no momento que ela quiser e assistir durante 30 dias da maneira que ela quiser. E o que eu reputo como muito importante, uma grande oportunidade de negócio que nós estamos observando, é que nesse momento de campanha eleitoral, muitas pessoas que ainda não estão inseridas no contexto do cerimonial e do protocolo estão vislumbrando essa possibilidade através do seu candidato
à prefeitura ou Câmara de Vereadores para o próximo ano. E nós temos tido muitas pessoas que não são atualmente cerimonialistas, nem mestres de cerimônias, que estão se capacitando, pensando nesse novo cenário, para eles, né, em especial. Quem já está dentro desse contexto, eu acho que vale a pena fazer o nosso curso Posses Municipais, Solenidades, passo a passo, porque nós tratamos não só da ritualística, das normas da posse municipal no modelo presencial, mas também pensando que nós teremos fatalmente, diante desse quadro pandêmico, daqui para lá, será praticamente impossível fazer a solenidade dessa magnitude presencialmente. Então, nós temos uma natureza e precisamos levar esse pessoal do município a aprender a fazer eventos híbridos e virtuais. Assim como no judiciário, nós estamos trabalhando com muita ênfase nos tribunais eleitorais, porque nós temos também o mesmo problema. As diplomações que vão acontecer no dia 18 de dezembro, que foi uma data definida pelo Tribunal Superior Eleitoral para as diplomações, vão acontecer simultaneamente em todo o país. Então, todos os municípios que tiverem eleição, os juízes da comarca vão precisar realizar a diplomação. E essa virada de chave, é entender como é que funciona um evento virtual ou híbrido, é que vai ser muito importante. Então veja como é potencializador aprender isso nesse momento. Porque não só na posse no dia 1º de janeiro, mas também no dia 18 de dezembro, nós vamos ter uma enorme demanda de profissionais que saibam lidar com isso, assim como mestres de cerimônias também, que vão precisar se adequar ao formato híbrido ou virtual. Então, nossos cursos, eles todos contemplam a oratória digital, a gente explica como tudo isso funciona, como buscar encontrar o seu padrão, né, de ser apresentador ou mestre de cerimônias nesse contexto virtual, nos cursos de posse, assim como quem trabalha nos bastidores, não está na comissão de frente de uma equipe de cerimonial, mas trabalha com o planejamento. Nós também temos o curso de atualização e redação em convites, cartas e ofícios, para trabalhar justamente essas comunicações oficiais no contexto virtualizado. Então, são bons cursos que não é porque nós estamos oferecendo, não, mas nós recomendamos, porque eles estão em cima dessa metodologia necessária para o momento. Colocaram até o teu site aqui nos comentários, ó, que o pessoal está perguntando qual é o nome do curso, qual é o nome do curso. Quem não segue a Kátia ainda, segue lá no Instagram, que tem o linkzinho pro site onde tem todos os cursos. Kátia, acho que a gente já está finalizando aqui. Quero deixar só um avisozinho últimos minutinhos. Nós temos o Fórum Mundial de Cerimonial, com 5 continentes participando, mais de 30 palestrantes, com tradução pela primeira vez em português, nos dias 1, 2 e 3 de outubro. Quem não quer uma certificação internacional no seu currículo? Então, eu convido vocês a participarem, a divulgarem. Está tudo na nossa página, tanto no nosso site já está disponível. O primeiro lote promocional vai só até o dia 13, depois começam a subir as tarifas de inscrição. Aproveite que nós estamos no lote promocional. Já estão abertas as inscrições? Já estão abertas. Desde ontem, já está disponível no nosso site. E toda a programação, todos os palestrantes também estão na nossa página no Instagram, @KA Gestão de Eventos. Gente, é imperdível. Você veja que nós estamos com uma grade imensa de cursos, eventos, congressos. Vai ter o congresso do CNCP também no final de outubro. Mas, então, veja que nós temos um congresso nacional, né, do nosso CNCP, e nós temos também um congresso mundial. Gente, não deixe, você não precisa pagar passagem, hospedagem, pagar em outra moeda, gastar em dólar ou em euro. Então é uma oportunidade única. Abracem, porque vai ser um mix de cultura, informação e de preparação em português para todos imperdível, nós. Com certeza, imperdível. Kátia, queria agradecer muito a participar da minha live, ter aceito de pronto o convite. Uma honra te receber. Eu já fiz alguns cursos contigo e adoro a tua didática. Você explica muito bem seus cursos. Recomendo muito mesmo. E tem uma gama enorme de
de assuntos lá para o pessoal poder se inscrever. E vamos, gente, vamos lá se inscrever nesses congressos aí, tanto o nacional quanto o internacional, porque a gente precisa aprender sempre, né? E muito obrigada Sim. mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez seu carinho e sua participação também nos nossos cursos e a audiência que você trouxe para nós hoje também. Muito obrigada, Adriana. Sucesso Obrigada. sempre. Até a próxima. Uma boa Até a noite para ti. próxima. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau. Amém. Tchau. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Eu não consigo ver todos os comentários. Queria dar um abraço especial. Não, abraço não, um beijo especial para minha irmã que está lá de Portugal assistindo, a minha amiga Carmen que está lá do Uruguai assistindo. E vão se inscrever nos cursos da Kátia, tá? Um grande beijo para vocês, uma boa noite e até a próxima live. Até mais.